Então, para finalizar, Cabral, porque ontem eu estava trabalhando e entre um intervalo de atendimento e outro eu ia respondendo. Hoje eu tô mais tranquila, consigo terminar de responder. Nesse sentido de tudo que a gente vem falando, o que é autorrealização? O que é eu, consciência, me estabelecer na minha identidade real como consciência? Como é que é isso? Porque fica muito poético falar, né, que depois da autorrealização há um fluir, você simplesmente tem que fluir com a vida, como os neoadvaitas adoram colocar. Como se você fosse uma pluma ao vento ou uma bosta na água. Então, para trazer isso para você em palavras concretas, autorrealização para o Jiva, ou para a mente e o corpo, nada mais é do que trocar de referenciais. Porque a consciência, ela não precisa realizar nada, ok? Aquele que precisa realizar, aquele que precisa se encontrar, aquele que precisa saber quem é o Jiva, ou seja, a consciência refletida, a consciência que aparece aí nesse corpo-mente e se identifica como sendo esse corpo-mente. É como se o mocinho lá do filme Avatar, ao entrar no corpo do Avatar, se esquecesse completamente de si mesmo enquanto soldado numa missão e se confundisse completamente com aquele personagem. É mais ou menos isso que acontece conosco enquanto consciência refletida. Veja, a consciência, para operar no mundo, ela necessita operar a partir de referenciais. Sendo ela pura luz e, portanto, sem qualidades e sem atributos, para operar no mundo, todo ele feito de qualidades e atributos, um mundo feito de formas, de objetos, ela obviamente vai ter que se referenciar. E aí para o Jiva, o novo referencial a partir do qual ele atua ou passa a operar no mundo é justamente agora o referencial do autoconhecimento. O referencial de saber-se o que de fato se é. Então, você não cai mais no truque de Maia. Você não é mais um mero fantoche das energias, das gunas ou das vasanas. Você agora, enquanto Jiva, toma, por assim dizer, a frente do processo. E agora, ao invés de um mero boneco a serviço das vasanas, a serviço dos condicionamentos que determinavam os seus gostos e aversões, você passa agora a ter um certo controle sobre todo esse processo, justamente porque você não é mais iludido por ele. Então,
embora exista somente uma consciência associada com Maya, se produz Mithya, se produz este mundo, o mundo das formas, o mundo das aparências. E a consciência que desperta para a realidade de si mesma é a consciência da aparência, ou seja, a consciência refletida no Jiva. Vou tentar explicar isso de uma forma que se torne compreensível para você, já que você não é um estudante assim muito disciplinado de Vedanta, né? Então sempre quando eu converso com você fica um pouco complexo para mim transmitir essas coisas, porque eu não tenho muito bem ideia de até onde você as está compreendendo ou não, mas enfim. Vamos. Então, vou usar um exemplo aqui do sonho. Quando você sonha, quando a gente sonha, no sonho a gente é projetado como uma aparência, né? Em meio a outras aparências, ou seja, como um personagem, e também como um observador. Todo sonho tem um observador. É por isso que depois a gente consegue lembrar dele. Então você estava lá no sonho como um personagem e também como um observador. Este observador é o que a gente vai chamar de testemunha. Aquele aspecto da consciência intocável, indissolúvel e sempre presente. Sem essa presença, sem esse observador, não é possível acontecer o sonho. No processo de vigília é a mesma coisa. Nós estamos aqui enquanto uma aparência, que é chamada de Wanda, de Cabral, de João, de Maria. Uma aparência que vive em meio a outras aparências. E todas elas aparecendo para essa presença testemunha, que é a consciência. Então aqui na vigília, como no sonho, é o mesmo processo. Essa aparência que a gente chama aqui em Mithya de testemunha ou observador, esse aspecto da consciência, é aquilo que nunca muda, é aquilo que está sempre presente. Mas a aparência ou o personagem sendo formado por um conjunto de referenciais, sendo esses referenciais formados eles próprios por outro conjunto de referenciais, ou seja, aparências formadas por aparências, todos eles estão aparecendo na mesma tela comum ou para a mesma consciência. Essa que nunca muda. Essa que é livre de condicionamentos. Essa que não é tocada pelas experiências. Essa que é, por assim dizer, a nossa base, a nossa identidade mais fundamental. Então, qual é a consciência que está despertando? Qual é a consciência que está acordando e se voltando para a sua realidade, para a sua identidade real? É a consciência da aparência.
é a consciência do personagem. É a consciência que antes, aí em você, esteve identificada com os condicionamentos, com os referenciais que te davam a ideia, a crença de que você fosse Cabral. Portanto, é Cabral que está despertando para o fato de que, fundamentalmente, ele não é Cabral. Que a própria ideia de Cabral, que essa aparência e todas as demais que aparecem em conjunto com ele, são manifestações de uma outra ordem, de uma outra aparência igualmente também vinda da consciência, já que tudo é consciência, e que aí a gente vai chamar de Ishvara, o Criador ou processo de criação. Isso que eu vejo, ouvia, como sendo eu mesma, enquanto Wanda, seus pensamentos, suas emoções, seus desejos, anseios e frustrações, tudo isso nada mais é que o processo criativo de Ishvara. Tudo isso nada mais é que aparências em meio a outras aparências, nessa grande aparência que a gente chama de mundo. E que é um processo criativo da própria consciência e associação com Maya, produzindo Ishvara que produz todo esse mundo. Fundamentalmente, nós somos apenas espectadores. Nós só nos tornamos participantes ou co-participantes quando nos identificamos com as aparências que surgem no sonho. Se eu me dou conta do que realmente eu sou, eu, entre aspas, consciência, fecha aspas, da aparência, Wanda, me alinho e me volto para a consciência observadora, consciência, presença, que sempre esteve aí. Então, eu, consciência da aparência que me chamava de Wanda, eu, consciência refletida, me alinho à consciência pura e original, à consciência não condicionada, que sempre está presente em todas as experiências, que seria a consciência que a gente chama de testemunha ou observador. E nesse processo de alinhamento, eu, Wanda, consciência refletida, passo a agir no mundo, não mais me identificando com os aspectos condicionantes que antes faziam parte do meu rol de referenciais ou que fazem parte do mundo. Em outras palavras, eu passo a ser livre. Eu, consciência que antes estava presa, aparentemente, na aparência Wanda, porque estava condicionada a esses conjuntos de referenciais, a esse conjunto de aparências. Mas a aparência não desaparece do sonho por causa desse processo. O que desaparece, por assim dizer, ou que se dissolve, era um modo de funcionamento condicionado, um modo de funcionamento preso a referenciais, identificados a referenciais dentro do sonho. Eu agora me torno uma aparência com uma consciência livre para agir. E livre para agir no sentido pleno da palavra e não no sentido pobre, que algumas pessoas que estudam Neo-Advaita entendem. Livre para agir, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Esse próprio pensamento já indica que a pessoa ainda está presa no reino dos desejos, né? Então antes ela não podia porque tinha repressão, agora ela pode porque ela descobre que ela é Deus, vamos colocar assim. Não, isso é um entendimento pobre. Se você cair nesse entendimento, você continua aprisionado no reino dos desejos, agora achando que pode fazer tudo e sendo, portanto, uma vítima ainda mais impotencial
das energias que operam nesse universo, né? Sattva, Rajas e Tamas. Como eu disse, o saber de todo esse processo não faz a aparência se dissolver. O que se dissolve é um modo de funcionamento ignorante. Mas a aparência ainda vai estar aí colocada nesse reino da dualidade, de tudo que faz parte dele, dores físicas, sofrimento, enfim. Se ela pisar no prego, ela vai se machucar, seja ela iluminada ou não. Então, nesse sentido, eu usaria uma frase, acho que, não sei se é de Santo Agostinho, de São Paulo, não vou lembrar aí qual que é o santo cristão, que diz mais ou menos assim, eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser, sabendo que nem tudo que eu queira ou deseje fazer será benéfico para mim mesmo. Alguma coisa nesse sentido. Em outras palavras, tu passa a conhecer as regras do jogo, mas o jogo em si não muda. O que muda é que agora tu conhece as regras. Tu, aparência, dentro do jogo, agora conhece as regras. E, conhecendo as regras, pode jogar muito melhor dentro desse jogo. Pode trafegar muito melhor pelo país das maravilhas. Você sabe que eu gosto muito dessa metáfora da Alice, né? Então agora tu lida com todas as loucuras que existem nesse mundo, sem enlouquecer junto com elas. Ai, espero de verdade ter te ajudado. Mas se não, a gente continua trocando uma ideia. Mas o que realmente faria diferença aí pra você é se tu realmente começasse a estudar Vedanta com disciplina. Sem querer pegar atalhos, sem querer o caminho mais rápido. Porque esses entendimentos requerem muita contemplação. Não é algo que tu lê num livro e pá, já saca. É algo que tu tem que contemplar, tu tem que trazer para dentro de si. Se debruçar sobre essas coisas. E refletir sobre elas profundamente, sem pressa. Sem ansiedade. Sem afobação, com a calma de quem simplesmente quer ver, não com a ansiedade de quem quer transcender e se livrar disso logo, porque o que vai te livrar de tudo isso é o ver real, com os seus próprios olhos, e não com os outros olhos, boca, ouvido de quem está